CTPod. Conhecimento, Tecnologia networking. e desenvolvimento. Esse episódio é um oferecimento via SoftPay. Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um CTPod. Eu sou Ana Laura Becker e eu estou aqui com a minha co-host Emily. Oi Emily, tudo bem? Oi Ana, tudo bom? Que prazer estar de volta. Estamos aqui para mais um episódio com o Dr. Jefferson, que pelo visto vocês amaram o episódio com ele. A gente trouxe ele novamente para a gente tratar com mais assuntos que a gente prometeu que no próximo a gente traria. Então seja muito bem-vindo, Dr. Jefferson, novamente. Obrigado, meninas. Obrigado a todos. É muito bom estar aqui de novo, agora um pouco mais ambientado também. Então, o Dr. Jefferson é da nossa residente do coworking da Genitora, ele trabalha junto lá com a doutora Daiane. E a gente queria, então, o que você trouxe para nós hoje, para a gente discutir, refletir? Qual que é a temática que a gente vai se aprofundar hoje? Então, a minha intenção é falar um pouco sobre performance emocional. Então, é muito comum que as pessoas venham buscar atendimento no sentido psicológico, psicoterapêutico, terapêutico relacionado à performance, né? Só que há vários processos que a gente precisa tratar para chegar até lá e eu denomino performance emocional, porque a gente busca, né, em vários aspectos melhorar, performar melhor, mas às vezes a dimensão emocional fica numa instância, fica num lugar deixado para trás, né, e na verdade tende a ser o mais importante de todos. Então, devagarinho a gente vai desmembrando isso, não só hoje, mas, né, quiçá no decorrer dos outros episódios também. Então, para o pessoal entender bem, de fato, assim, o que é essa performance emocional? Então, é comum que a gente vá buscar alternativas, padrões, técnicas, né, de trabalho principalmente, para conseguir melhor rendimento, né, no sentido físico e tudo mais, mas não é comum que se faça isso pela dimensão emocional. Então, infelizmente, ainda hoje, muitas das pessoas que chegam até nós já estão num quadro de saúde mental geralmente complexo. Então, também há uma pequena parcela de pessoas, por exemplo, né, que vão se aposentar 5 anos antes, por exemplo, 2 anos antes de se aposentar. Eles vêm buscar orientação para ver como que vai ser esse processo fundamental, importantíssimo. Existem pessoas também no campo executivo que eles conseguem verificar alguma situação que está começando a avançar e eles buscam com antecedência para tratar. Inclusive ontem recebi a mensagem de uma ex-paciente, analisando, e eu tinha dito uma frase assim para ela quando nós encerramos, né? Quando ela perceber a tempestade lá no horizonte, que ela me buscasse antes dos primeiros pingos, né, que chegasse até ela. E ela colocou bem isso, ela falou, olha, eu lembro dessa frase com frequência, e ela disse, entendo que talvez existam alguns pingos que estão se aproximando, então eu queria agendar para a gente trabalhar. Então, a performance emocional, esse é um conceito dentre os vários que eu vou criando dentro do meu trabalho, que é muito empírico, né? Então, é um cuidado, é um autocuidado, né? E dentro disso eu queria deixar claro aqui também, encontrar esse lugar de realização no próprio trabalho, por exemplo. Encontrar esse lugar de realização no relacionamento, por exemplo. Encontrar esse lugar de realização na relação com o nosso corpo. Então eu sou uma dessas pessoas, confesso que para vocês até gravei já 2 ou 3 vezes esse vídeo e nunca publiquei, deletei, né? Eu tenho uma alegria imensa, uma satisfação mesmo no trabalho que executo. Então muitas vezes eu vou fechar a porta da minha sala, né, lá por 22 horas, às vezes 22h30, por conta de pacientes que têm um horário mais restrito, alguns são de outros países, daí por conta do fuso horário, e eu fecho com um sentimento de realização, muitas dessas vezes tão grande, e às vezes foram casos assim muito complexos, e então acho que um ponto, né, da performance emocional é de fato encontrar o nosso lugar, conseguir encontrar onde a gente vai
assim, de uma forma muito leve, de algum modo, nos encontrar e ter um resultado muito efetivo. Então, acho que esse é um primeiro ponto sobre performance emocional. E como que a gente sente esses pingos, né? Porque às vezes as pessoas, ela colocam um sentimento, vai guardando, não percebe os sinais, né? Como que a pessoa deve estar aberta e preparada para perceber que ela está precisando desse atendimento? Então, geralmente nós estamos muito alienados de nós mesmos, né? No anterior podcast eu falei sobre isso, que a gente está muito para fora, né? Muito fora de nós, com um olhar muito atento a outras questões, a tragédias, inclusive, que não são nossas. E isso também é um caminho de fuga, muitas vezes. Então, inclusive no nosso campo, eu atendo alguns psicólogos, terapeutas, eles conformam já uma boa parte dos meus atendimentos. Quanto melhor nós nos tornamos, mais ênfase a gente tem que dar à nossa terapia, a terapia que a gente faz isoladamente, como eu também faço. Mais ênfase. O processo às vezes pode acontecer entre nós que temos instrumentos de repente a gente começar a se abandonar, né? Porque você está conseguindo ir muito bem e tudo mais, não, eu estou bem, e está conseguindo avançar, está conseguindo avançar no teu campo de trabalho e de repente começa a esquecer de você mesmo, né? Então, um ponto, assim, vários campos, né? Então eu estou falando aqui da psicologia porque são pessoas que têm instrumento, têm a base teórica, mas mesmo assim podem cair nesse engano, né? Então, quero dizer, né, se mesmo eles chegam a esse lugar, então nós também, nas várias áreas distintas, estamos nos sentindo muito bem na nossa área, estamos avançando, ótimo. Esse é um dos pingos que às vezes não é enxergado, não é visto, que você tem que buscar ajuda mesmo para lidar com isso. Porque o sucesso, por exemplo, a fama, são lugares prazerosos de algum modo, mas também muito complexos. Eu atendo algumas pessoas que eles cresceram muito rápido no Instagram. Então, do nada, algum vídeo viralizou. Geralmente, né, são pessoas muito boas nos seus campos, mas não estavam preparados para isso psicologicamente. E alguns são, inclusive, da área da psicologia. Não estavam preparados para isso. Então, não tinham toda uma base. E isso é complexo. Então, quando a gente chega nesse lugar que primeiro já de ansiedade, de a gente buscar, então, um ponto aqui já da performance emocional. É muito interessante, por exemplo, né, eu vou falar de forma muito aberta aqui sobre mim. Eu estou aqui com vocês, né, pela segunda vez, estou começando a mudar minha agenda, eu estou começando a abrir mais espaço para os vídeos. Eu faço algumas lives, por exemplo, dentro de academias fechadas, por exemplo, né, para superdotados, que é um campo que eu trabalho muito. Mas eu fui criando toda uma base antes, né, e eu lembro muito de um amigo meu que me perguntou lá no passado, eu tinha 28 anos, quantos anos vocês têm? 24. 24? 23. 23. Então eu tinha 28 anos, eu tinha saído de um relacionamento que foi longo, né? E um amigo meu me perguntou, assim, muito inteligente, muito profundo. Eu achei estranha aquela pergunta dele. Ele perguntou: Jefferson, você está com 28 anos, você não vai casar, não? Você não pensa em casar? E eu lembro que eu pensei assim, poxa vida, mas eu não falei para ele, mas eu pensei, tem tempo ou tem pessoa? Né? Você vai casar com o tempo ou com a pessoa? Então, quando eu falo sobre isso, algumas pessoas me disseram, por exemplo, desses meus analisandos que são mais conhecidos, eles falaram: poxa, Jefferson, mas você não vai ir para esse campo, você não vai crescer, você não vai gravar os cursos e tudo mais. E eu, de uma forma muito tranquila, lógico que isso mexe de algum modo conosco, né? Eu falo, eu estou preparando um terreno, para que isso vá acontecendo de uma forma gradual. Eu não precisaria que isso fosse um boom. Eu gostaria que fosse de um outro modo, se acaso for acontecer também. Isso é uma outra forma de lidar com a ansiedade, né? Se acaso for acontecer. Então, o que acontece conosco, tá? Como nós temos muita informação hoje na internet, a gente acaba indo para alguns lugares, alguns pontos. Existem ótimos profissionais em várias áreas, mas também existem péssimos profissionais que acabam pegando você pelo desejo,
pegando você pela insegurança, pegando, né, a pessoa que está lendo, está ouvindo principalmente ou assistindo aquele vídeo, e a pessoa entende que ela tem que dar o máximo dela e que é isso e tal, que ela consegue. E tem aqui que entra, né? Tem vários lugares antes desse, entre aspas, máximo, para começar o que é máximo, né? Para você conseguir estar lá, para você conseguir lidar com tudo isso. E isso envolve o processo de saúde mental, envolve o processo de saúde física, envolve muitas vezes medicamentos que sejam de fato adequados, envolve aí o campo que entra muito a Daiane, a genética. Então não é tão simples e padronizado. Aqui está um primeiro ponto. O padrão, né, que a gente tenta entrar, tenta viver, tenta seguir, muitas vezes nós não nos coadunamos a ele. Ele não é feito para nós, é uma ideia, né? Então as pessoas tentam entrar naquele padrão. E eu trabalhando não só com superdotados, isso de forma geral, nós somos seres singulares, nós somos seres ímpares. E temos características positivas, limites e tudo mais que são muito nossos. Como eu mencionei no outro podcast, quando a gente vê o mapeamento genético, por exemplo, pessoas como eu, que sou TDA, somente TDA, mas só o TDA já é diferente para 20 pessoas, por exemplo. Então, e às vezes nós somos tratados de uma forma muito de fábrica, assim, sabe, de industrialização. Modelos de pessoas, formas de trabalho, e isso também nos adoece. Por quê? Vocês que são aqui da dimensão do aspecto criativo, né? Por exemplo, não só superdotados, mas superdotados, pessoas com inteligências distintas. Tem pessoas que só por terem disciplina, eu quero falar sobre isso, na genética, tá? Tem pessoas que têm disciplina na genética, só por isso elas alcançam lugares muito altos. E quando eu falo de lugares muito altos, eu posso estar falando aqui de profissionalmente, né, desses lugares, mas não somente, tá? Principalmente lugares altos dentro de nós. Então, talvez até a gente possa inverter, lugares profundos. Tem pessoas que podem estar, por exemplo, ganhando financeiramente 500 mil por mês e ela não está bem. De repente, com 50 mil, que não tem nada a ver com o valor, ela mudando ela entende que ela está muito feliz daquela outra forma. Então, né, aqui já estou desmistificando um pouco esse olhar sobre a dimensão entre dinheiro e felicidade. É bom, é agradável, traz algumas dimensões de realização, sim, tá? Mas também pode trazer muito caos, não sabendo lidar com ele, por exemplo. Não necessariamente você tendo dinheiro, você vai ter condições emocionais de lidar com o relacionamento que está terminando, né? Ou que você percebe que está, ou relacionamentos outros, ou necessariamente com dinheiro você vai conseguir lidar melhor com os teus funcionários, né? Não tem essa correlação, é muito contraditória. Então, esse seria um primeiro aspecto, né? E a gente pode ir avançando conforme vocês considerarem. E aí eu queria saber então sobre esses pontos da performance, né? Você falou sobre essa questão da comparação, de tratar essa ansiedade. Então, quais são esses pontos fortes que a gente tem e que a gente pode trabalhar? Além de, claro, né, controlar os sentimentos, mas assim, não sei se eu consigo colocar exatamente o que eu concebi. Como eu trabalhei isso de forma prática, talvez? Eu acho que isso, como trabalhar de forma prática e quais são os pontos, assim, os primeiros que a gente tem que começar a monitorar ali para ver que a minha performance emocional não está interessante. Então, um primeiro ponto é relativo justamente às nossas emoções, tá? A gente conseguir classificar, entre aspas, entender um pouco mais sobre elas, não só sobre as negativas, mas também sobre as positivas. É interessante começar a entender o que a gente sente, que nome que a gente dá. É absurdo isso, mas nomear, por exemplo, quando nasce uma criança, vocês não têm filhos ainda, né? Não. Então, mas geralmente quando a gente, não que precisam ter também, mas quando nasce uma criança, o que é a primeira coisa que a gente faz? A gente dá um nome para ela. Então, a partir desse momento, nós temos uma certa propriedade sobre ela. Nós nos apropriamos de tudo que nós damos nome. Pode ver que interessante, né? Lápis, né? Garrafa, né? Microfone. Então, quando nós damos nome, a gente se apropria, a gente consegue primeiro localizar isso, tá? Então, no aspecto, eu vou tentar alcançar aqui o maior número de pessoas possíveis, né? Trazendo aqui uma dimensão religiosa, por exemplo.
Quando no Antigo Testamento perguntam para Deus qual é o seu nome, no mundo cristão, ele vai dizer Yahvé. Não é o nome, é a tradução, né? Eu sou. Quer dizer, vocês não podem se apropriar de mim, não tem como me compreender, tá? Mas em relação às emoções, a gente pode fazer isso sim. Em relação aos sentimentos, a gente pode fazer isso sim. Em relação a algumas relações interpessoais, nós podemos fazer isso. Então esse aqui seria um primeiro ponto. Quando a gente nomeia, então a gente já... Olha que interessante. Quando você pensa, eu faço isso constantemente, mas ontem eu me vi claramente de uma forma... Eu estava pensando sobre tal situação e de repente eu analisei eu pensando sobre a situação. Então nesse momento é meio que EQM, né? Experiência de quase morte. Eu me vejo, entre aspas, me vejo de fora. E é tão interessante que quando a gente se vê de fora, as emoções se equalizam. Tem uma técnica aqui que eu queria apresentar até no final, algumas observações, orientações, mas tem algo muito interessante, por exemplo, eu vou me citar algumas vezes aqui, e em alguns momentos também os analisando, e eu oriento eles a isso, tá? Houve uma vez que eu tive determinado pensamento sobre determinada situação, e na hora eu peguei e escrevi sobre aquele pensamento. E daí eu li, falei, nossa, nada a ver. Então, primeiro ponto, né? Por exemplo, ter um diário, segunda orientação, um diário não é terapia, mas diário é terapêutico, tá? Então, quando nós escrevemos, a gente consegue olhar, sai de nós, a gente consegue ver aquilo no papel. Eu lembro de uma vez que, há pouco tempo atrás, 3 anos atrás, eu escrevi sobre um sonho. Sonho é algo que a gente pode até explorar um dia num podcast específico. É fantástico a relação que eles têm para explicar coisas que nós não estamos percebendo e coisas que nós não queremos ver. É incrível essa correlação. A gente pode fazer até a correlação tanto com o inconsciente no campo da psicanálise, como também neurológico. Bem interessante, tá? E quando eu escrevi sobre esse sonho, um sonho, assim, tinha alguma relevância, e de repente eu lembrei de um sonho, escrevendo, quando eu tive 9, 10 anos. Eu tenho 49 anos, gente. Pensa, faz tempo, né? 9, 10 anos, mais ou menos. Eu lembrei de um sonho. Eu achei tão interessante. Como que eu conseguiria acessar isso, se não pela escrita? Então, um ponto. Quando a gente começa a dar nome, tá, para as coisas, quando meu filho está na idade de alfabetização. Então é muito legal, né? Ele fica lendo tudo, e a gente vai entrando meio que nisso junto com ele. Então a gente vai chegando... Não sei se vocês lembram, né? A gente quando vai chegando numa cidade que a gente não conhece, principalmente de ônibus, ou quando criança lá atrás no carro, a gente fica lendo todas as placas, né? Fica lendo tudo é muito, muito nostálgico isso. E ele está nesse processo, a gente começa a entrar com ele. Quando a gente começa a dar nome para as emoções, de algum modo nós vamos lá nesse lugar da escrita, né? Que é fantástica, é importantíssima, e a gente começa a registrar. Esse é um primeiro ponto. Então, o que acontece? Quando nós fazemos isso, a gente começa a ter um pouco mais de acesso a quem somos nós, tá? E dentro desse movimento, por exemplo, tão aparentemente simples, básico, né? E é diferente, eu vou falar aqui para vocês, eu tenho que confessar, é diferente isso que eu estou dizendo, conhecer isso que eu estou falando, tá? E ter consciência disso que eu estou falando, é outra coisa. Então, aqui que entra a terapia. Por exemplo, né, eu recordo de uma paciente que eu atendo de outra cidade, ela vem algumas vezes para cá, às vezes atendo online, e ela me falou algo muito interessante, inclusive na última sessão. É uma jovem senhora, e ela falou, é tão interessante eu perceber como que eu me movimento, por exemplo, ela é bipolar, como que as coisas, por exemplo, aqui, condições. Então, como que mais ou menos eu funciono, quase que um ciclo menstrual, muitas vezes, assim, né? Como que eu funciono? Olha como agora eu entendo que quando eu estou eu estou na euforia, né? Ou quando eu estou na depressão, não necessariamente isso vai continuar desse jeito. Agora eu estou dentro disso e eu olho e eu lembro que isso vai passar, que isso vai mudar. E esse é um fator interessantíssimo, porque dela saiu daquele quadro altos e baixos, altíssimos e baixíssimos, para uma equalização. Então, na vida, esse é um ponto que eu queria colocar aqui. Às vezes a gente vai encontrar na internet
pessoas que vão falar de um equilíbrio pleno e tudo mais. Cuidado com isso, viu? Porque às vezes a gente buscando isso, a gente fica mais estressado, nervoso, se sente mais incapacitado porque ainda não consegue fazer isso, tá? Na verdade não existe, isso é idealização. E idealização é algo que é uma ideia, tá? Então a gente sofre, aqui é um outro ponto, né, que é legal. Quando a gente começa a dar nome às nossas emoções e tal, às vezes a gente começa a perceber que tem coisas que nós sonhamos, pensamos, geralmente negativamente, que não fazem, são ideias. Nossa, que interessante, isso aqui não está acontecendo. Então, nós começamos a nos olhar um pouco mais, ao ponto de, eu lembro de vários casos, mas marcadamente, né, de uma paciente que eu atendo dos Estados Unidos, que ela falou assim, Jefferson, eu comecei a olhar para a minha mão. Entende? A gente começa a se olhar interiormente, e depois de um tempo de processo, ela falou, eu me vi olhando para a minha mão. E quando eu percebi que eu estava olhando para a minha mão, eu percebi, ela é professora lá, que quando eu me arrumo no espelho, eu não olho para mim. Eu só me arrumo. Tá? Olha que coisa interessante. Básico, né? A gente se olhar. Então, como que a gente quer performar? Como é que a gente quer alcançar aquilo outro, se a gente não faz o trabalho de casa, né? O básico. E aqui não estou falando enquanto inquisitor, não. Estou falando como que a gente faz isso e como é que a gente quer buscar algumas coisas que, por exemplo, até citei antes da gente começar aqui, o trabalho, né, no campo da saúde mental é mais complexo, porque se você chega numa academia, como aqui no shopping e tal, e vai começar um processo, e você quer ganhar massa, perder peso, definição, enfim, tem um tempo para chegar lá. Né? E eu lembro que quando eu morava em Curitiba, eu sempre fiz academia assim, com tempos espaçados, começando, depois parando e tal, desde os meus 20 anos. Só que eu tive muito claro, assim, quando eu chegava na academia, eu mesmo lá com meus 19, 20 anos, eu não me deixava tanto assim me influenciar como os outros, né? Que às vezes iam fazer uso de algumas coisas que não eram legais, algumas coisas que não são interessantes, e depois eu pude acompanhar o processo de alguns que adoeceram, né? Já naquela época eu lembro disso, e eu lembro na última vez, né, quando eu estava morando em Curitiba, há 4 anos atrás, que um dos personagens falou assim, passou por mim, só falou e deixou aquela frase, e eu fiquei tentando entender. Ele falou, Jefferson é diferenciado, e eu não entendi o que era. E com o tempo fui rememorando e fui vendo, muitos entram, por exemplo, no espaço da academia, estou usando a academia como símbolo, tá? Pode ser o trabalho, pode ser a academia, pode ser um relacionamento novo, e muito rapidamente querem avançar e vão fazendo uso daquilo, isso, mas não só de usos, querem que o corpo desenvolva rápido e de repente desanima e não vai mais, por exemplo. Né? Então esse aqui é um risco, porque tem um tempo. Quando eu oriento na terapia alguém que está buscando exercício físico, inclusive funciona como medicamento, viu? Dependendo da tua genética, dependendo do exercício que você faça, vai funcionar como medicamento, dificilmente vai ter uma contraindicação, a não ser que seja uma questão muito física, intensa, alguma coisa assim que já vai ser verificado. Quando nós começamos então esse processo, eu acompanhando alguém que está indo para a academia, eu sempre tento focar na saúde. Por quê? Quando você foca a saúde, é uma coisa para sempre. Né? E daí os resultados que vierem com o tempo são secundários, os que eram primários se tornam secundários. Definição, isso, aquilo, e daí você permanece. Então, é um trabalho até que eu faço, agora encontrei uma nutricionista muito boa, porque as minhas pacientes começaram a falar dela, né? Porque eu dou uma orientação, isso aqui está dentro ainda do campo, tá? Da tua pergunta. Eu dou uma orientação para os pacientes que estão, por exemplo, eles vão fazer uma consulta com um psiquiatra novo, né? E eu ajudo a pessoa a ter às vezes esse paciente é um médico, né? Só que ele está em frente a outro médico, ele muda a postura dele. Ele de algum modo se apequena, né? E eu ajudo a pensar assim, não, lembra, por exemplo, que você já toma medicamento, nesse caso, há alguns anos, você já sabe quais não te fazem bem mesmo. E você sabe também quais te fazem bem. Então muitos chegam para uma consulta e de repente eles recebem, o psiquiatra, não, imagina, recebendo pela primeira vez, a pessoa não se manifesta, ele vai buscar muitas vezes o máximo que ele pode dar ali, mas tem algumas coisas que e a pessoa não menciona, isso não dá, aquilo não dá, ou às vezes fala de uma forma mais contida. Eu falo isso
para eles terem em relação ao meu trabalho com eles também, né? Então, esse é um processo já que a pessoa começa a entrar e desenvolver uma postura. Muito se fala, né, de postura física e tudo mais, tem uma correlação absurda, inclusive, entre postura física e postura interna, interior. Então, aqui a gente já consegue ver um lugar que a gente começa a se colocar. Então, a gente sai, né, do lugar de coadjuvante na vida e a gente parece que nós estamos sendo protagonistas, né, porque a gente faz isso, vai lá, mas na verdade nós somos coadjuvantes. Por quê? Tem alguém que está dirigindo, te coloca no lugar de coadjuvante e nós nem percebemos. Esse alguém pode ser alguém que voltado a um relacionamento nosso, pode ser alguma questão familiar, que é importantíssimo um dia a gente discutir só esse ponto da estrutura familiar. Pode ser alguém no teu trabalho e, pior de tudo, pode ser você mesmo. Geralmente nós mesmos nos colocamos no lugar saímos, né, do protagonismo da nossa vida. E olha que interessante, esses pontos aqui de performance emocional, se a gente for pensar, é isso. A gente se tornar um pouco mais protagonista dos nossos processos, da nossa vida, não se deixar levar para tantas outras situações. Eu posso continuar desenvolvendo, mas eu queria ouvir a pergunta de vocês também. Você comentou dessa questão do protagonismo, né? De quando a gente busca essa ajuda de se colocar de volta, né? Como que a pessoa pode ir atrás disso, assim? Como que você recebe isso da pessoa quando você percebe que ela não tá mais tendo esse protagonismo, ela tá vivendo uma vida... Porque é difícil, né, se enxergar assim, dessa forma. Eu achei interessante essa perspectiva. Então, eu recebo da forma mais acolhedora possível, né, porque é um trabalho muito humanizado. Eu entendo particularmente, né, talvez no futuro, acho que agora a gente vai até para São Paulo para gravar uma pós mesmo, nesse campo para pessoas analisando e tudo mais, mas também possivelmente para psicólogos, terapeutas. Eu trabalhando com neuroexistencialismo é algo que se construiu no decorrer da minha vida. Então não é algo que eu parei um dia e peguei algo ali que está aqui, tá lá. Na verdade eu fui coletando vários materiais, eu vou responder a tua pergunta, vários materiais, várias perspectivas, e no nosso podcast anterior eu falei que queria desenvolver algo sobre o descansar correndo, tá? Aqui um ponto, né? Eu acolho da forma mais humana possível, né? Mas, por exemplo, algo que aconteceu na minha vida lá com 13 anos, não vou dizer que eu tinha essa consciência naquele momento, foi algo que foi se estabelecendo devagarinho. Nós estávamos dentro de um Fusca, eu e meu primo, e mais pessoas dentro de um Fusca, imagina, lá na cidade, que próximo de Guarapava, eu morava sempre morei em Foz do Iguaçu até os 32 anos, e estava visitando a cidade de Bituruna, e a gente estava indo para uma chácara. E como nós éramos mais altos, assim, o meu tio pediu, olha, vocês não querem descer agora que a gente está mais ou menos próximo? E o meu primo falou assim para mim, ele me chamava de Fefe, me chama até hoje, vamos correndo? E daí ele é atleta, e eu falei, vamos, eu bem magro, né, bem magro. E daí começamos a correr, de repente eu não aguentava mais correr junto ali com ele. E ele olhou para mim e falou, você não sabe descansar correndo? E isso foi tão interessante assim, eu falei, como descansar correndo? O que é isso? Então, quando eu recebo as pessoas, eu começo, um dos processos é esse, né? Lógico que tem várias fases, formas, procedimentos e tal, mas é descansar correndo. Como que a gente consegue continuar em movimento, mas descansar? Aqui um ponto, quando eu falo isso das emoções, localizar é um primeiro. Quando eu falo que a gente começa a conhecer o nosso protagonismo no nosso trabalho, em alguns ambientes e tudo mais, principalmente no ambiente anterior, é o segundo. E depois, né, dentro disso, a gente começa a reconhecer que, poxa vida, de fato, eu poderia fazer tal coisa de outro jeito. Aqui entra tá? Perfeccionismo. Tá? Perfeccionismo, isso é muito complexo. Eu, trabalhando o meu, né, fui entendendo que perfeição não é fazer com tudo justinho. É fazer com amor, com disposição, com reta intenção. Tá? Por exemplo, hoje, estar aqui com vocês é muito legal. Para mim é muito legal. Mas eu não organizei o que eu ia trabalhar hoje com vocês, nem na sexta, nem no sábado,
nem no domingo. Dependendo do caso, dependendo da situação, eu oriento os pacientes a trabalharem, que eu vou falar no finalzinho, com a lei de Parkinson, tá? Mas eu tenho uma quebra de dopamina muito rápida, eu preciso gerar uma adrenalina. Sabe quando que eu preparei? Até porque tem mais de 300 conceitos, eu vejo isso o tempo todo, né? Trabalhando isso o tempo todo. Eu sentei, tomei um café, olhei todas as minhas anotações, porque eu me organizo aqui no meu tablet, tem pontos que eu vou atendendo os pacientes e vou anotando, né, durante a sessão, mas eu tenho várias abas abertas, né? Uma que é vídeo, outra que é isso, outras são memórias que... Sabe quando a gente está fazendo alguma coisa e vem, tem tal coisa para fazer. Eu não estou ali atendendo, meu foco não se perde e eu anoto o que eu tenho que fazer, porque depois a gente não lembra, né? Então aqui já estou dando mais uma dica sobre isso. E daí eu peguei e só revisitei as várias anotações que eu tenho, mas peguei o quê? 2. Aí, ponto. Antigamente, o que eu faria? Eu pegaria as 10 mais que páginas, 10 abas abertas, e iria verificar e tudo, ia fazer uma síntese, ia pegar os melhores. Não, abri 2, né? Então, aí, inclusive, eu lembro de uma paciente que estava no segundo doutorado. Nesse dia que eu atendi ela especificamente, acho que ela estava na Espanha viajando, mas estava estudando, e ela me falou assim, nossa, eu estava estudando para um artigo e tal, né, da área do direito, e daí ela tinha aberto, 40 abas. 40. E ela foi achando vários artigos interessantes, depois ela não conseguia encontrar dentro do artigo onde que estava o ponto interessante, ela não conseguia lembrar do artigo. Então, na vida, às vezes a gente abre muitas abas. Na vida. A gente já começa de manhã, abrindo muitas abas. E o meu trabalho, né, tá muito dentro do minimalismo. Eu chamo de minimalismos, porque é muito personalizado para cada um. Então, devagarinho, outra coisa, não é dieta, né, que eu falei da nutrição. Não é dieta, assim, eu nunca concordei muito com essa... Lógico, alguns casos são necessários e funcionam muito bem. Segunda-feira, a gente começa com tal coisa. Né? Então, inclusive com os pacientes, alguns falam, então, Jefferson, segunda, por exemplo, começou uma sessão agora, ou a gente mudou o movimento na sessão, segunda-feira eu vou começar a tal coisa. Eu falei, não, segunda não. Pode tentar outro dia, mas segunda não, porque segunda é o dia dessa tentativa e é um dia mais pesado para muitos, tende a não funcionar também. Enfim, encontrei alguém que consegue trabalhar desse jeito, que eu estava falando do médico ali, que é uma nutricionista, que ela olha de forma mais personalizada, né, tipo uma personal que eu atendo, que ela gosta muito de vitamina de abacate. E ela falou, não, então você pode tomar, ela tem uma relação afetiva com vitamina de abacate. Tem uma outra que eu encontrei que ela gosta de frutas e na dieta dela não poderia ter frutas, personal também. E daí eu falei, mas como assim? Né? E aí encontramos, ela na verdade encontrou alguém, que agora eu estou começando a orientar, indicar, que ela respeita alguns aspectos para que a gente consiga chegar no objetivo com qualidade. Porque imagina, nós temos uma relação afetiva com alimento. Daí, de repente você tira muitos ou alguns e as pessoas, às vezes de algumas áreas, não vão entender que tem uma relação psicológica ali envolvida e corta. E daí se a pessoa começa a ficar depressiva, como é que ela vai dar conta de uma dieta? Né? Lógico, estou falando de alguns aspectos. Então, respondendo você, nós temos que, às vezes, encontrando profissionais, amigos, amigas, né? E a gente tem que começar a fechar algumas abas, às vezes, sabe? A gente tem que começar a perceber que tem uma relação, não direto, assim, de uma forma impositiva, mas começar a analisar. Tá? Então, um primeiro ponto de todos esses aqui que eu coloquei até agora para a performance emocional é que a gente começa a fazer um processo de análise. Tá? A gente começa a analisar um pouco, né? Também isso não pode ser excessivo, outro risco que acontece. Nós somos muito curvatura da vara, né? Daqui para lá. Com calma a gente começa a analisar os outros e começa a se analisar. E a gente para de se julgar. Então tem muito assim, eu tendo várias pessoas, às vezes não são nem religiosas, assim, mas elas sentem muito esse... Eu julgo as pessoas, eu não quero julgar. Eu falo, não, a gente vai analisar. Jesus não julgava, ele analisava as pessoas e era muito direto. Buda, que quem quer que seja os grandes líderes espirituais, eles analisavam, mas eles faziam uma análise de si e também conseguiam ter um olhar mais compassivo. Quando eu digo compassivo, não é que a gente tem que aceitar coisas dos outros, não é isso. Tem todo um limite aí. Mas no sentido de olhar e ver o limite da pessoa, mas também dizer, eu não quero isso para mim.
tá, a pessoa tem essa situação, aquela situação e tudo mais, o que ela precisa fazer? Talvez buscar ajuda, não serei eu. Então, um outro ponto aqui, às vezes a gente recebe muito lixo, sabe, dos outros, a gente recebe, e eu estava vindo para cá, estava encaminhando um áudio para um paciente meu, grande parte da vida, um senhor de 70 anos, eu disse para ele, grande parte da vida, a gente passa a vida pensando, tá? Raramente a gente está como estamos aqui agora, né? Que é atenção plena, muitas vezes, sei que estão atentas ao que eu estou falando, às vezes para fazer um questionamento e tudo mais, mas a gente está com atenção mais intensa aqui. E se a gente passa boa parte da vida pensando sobre coisas que são negativas, imagina, teu cérebro, a gente entende que a vida é ruim. Então você pode estar numa viagem que você gostaria e não está legal. Você pode estar com a família que você gostaria e não está legal. Com o trabalho que eu gostaria e não está legal. Então um ponto é dentro disso, dessa análise com calma, tranquilidade, respeito consigo mesmo. Às vezes é pensar, poxa vida, o que eu estou pensando? O que passa na minha mente? O que é que eu estou fazendo comigo mesmo? Poxa vida, é só ideia, não aconteceu nada. Então, mais um ponto aqui. Quando a gente tem alguma ideia que é um tanto quanto, por exemplo, negativa sobre uma situação, e está mexendo com a gente, está tirando o nosso sono às vezes, é legal perguntar assim, está acontecendo? Já aconteceu? E você vai ver que não aconteceu. E o mais legal é depois de uma semana você ver que nada aconteceu. Que você poderia ter pedido tempo, uma semana inteira, não estou falando de planejamento, estou falando de, sabe, aquela intensidade sobre algo que é negativo. Então, boa parte da nossa vida a gente fica nesse movimento, e um dia talvez a gente grave algo aqui falando sobre essa dimensão dos pensamentos, né, pelo aspecto psicológico, mas dentro dos estudos que eu faço de EQM, né, que é a experiência quase morte, algumas pessoas que fazem essa experiência e voltam com algumas sensibilidades, que eu entendo que as crianças, nós, enquanto crianças, quando fomos crianças também tínhamos algumas delas, a gente vai perdendo, porque a gente vai ficando muito nesse mundo material concreto, e a gente entende que nós que fazemos tudo, esse é um outro lugar da ansiedade absurdo, e tem movimentos, então às vezes fazendo menos a gente alcança mais lugares que tem a ver com o descansar correndo. Então, quando eu falo descansar correndo, parece tão simples, mas não é. São várias gradações que a gente vai trabalhando. Às vezes eu nem preciso falar diretamente com o analisando. A gente vai trabalhando sem ele perceber, porque nós temos campos de defesa, fuga, e daí quando eles não veem o que está acontecendo, às vezes eles vão avançando, só vem o benefício. Aí não dá tempo de sabotar. Então, acho que seria mais ou menos isso nesse ponto. Eu penso, aqui a gente tem muitos empresários, né, no Parque Tecnológico, muitos coworkers, e são pessoas que estão trabalhando ativamente o tempo inteiro, com muito estresse, com muita demanda, com sempre tem que fazer mais, tem que crescer, né. Eu queria que você falasse um pouquinho para eles, assim, o que seria bom eles concentrarem ali, estarem atentos e quando buscar, como buscar, né, por exemplo, seu atendimento ou outro, para que eles não caiam nisso, né, que você comentou, de aí a pessoa já tá ali, já perdida, porque a gente vê que, né, a gente percebe, o pessoal tá sempre buscando mais, trabalhando mais, né, e como continuar trabalhando, porque eles precisam, né, correr atrás desse, né, que você nem comentou do trabalho, né, descansar correndo, né, porque eles não podem parar por conta dos empreendimentos, das startups, das empresas, mas também se eles não olharem para dentro deles, eles podem perder algo. E não perceberem os pingos, né? Exatamente. Os pingos chegando. Então, eu vejo com clareza, atendendo, né, há um bom tempo, mas me analisando já há décadas, que um dos movimentos aí que eu falo de performance emocional é quando a gente compra a ideia de alguém, ou a gente compra uma ideia que está na sociedade nesse momento, ou em determinado campo, e a gente avança nisso. Inclusive eu vi uma frase do Jim Carrey, que ele gostaria muito que as pessoas alcançassem a riqueza e a fama e o sucesso para descobrirem que não é esse o segredo. Então, eu não estou dizendo que não é legal buscar, não é esse o ponto. Eu vejo que tem pessoas que já podem querer se afastar só por conta disso. Então, a autossuficiência tem aspectos positivos e negativos, depende de como que a gente percebe isso. Então, você ter uma segurança, você conseguir avançar em vários campos, é muito interessante, mas também pode ser uma armadilha. Então, quando eu citei ali no começo, pessoas da minha área, né, no campo da psicologia, quanto melhores ficam, mais tem que buscar ajuda,
Então, às vezes, alguém que não é desse campo, por exemplo, da saúde mental, vai ter uma distância gritante, absurda, para conseguir compreender que ele precisa encontrar estratégias para trabalhar de uma forma mais assertiva, para perder menos tempo. Por quê? Olha que coisa, né? Eu lembro de uma pessoa do campo do direito que eu atendi, e que ela, quando ficava numa situação de muita apreensão, durante uma defesa, por exemplo, ela, quando colocada numa situação pelo outro advogado, ela ficava quase que, assim, não só pânico, mas ela queria chorar. E ela não podia falar muito, porque se ela falasse, havia o risco de ela começar a chorar, e ela não parava de chorar. E nós fomos trabalhando, de repente, o que nós identificamos? Quando ela era criança, tinha a irmã dela, mais velha, e ela mais nova. A irmã dela fazia alguma coisa errada e a mãe, de uma forma equivocada, batia. E a irmã não chorava e a mãe batia mais. E daí, quando doía muito, que ela chorava. Para evitar isso, e olha que coisa, as duas apanhavam igual quando alguém errava. Complexo, né? Então a irmã mais velha errava, ela apanhava também. Então, quando vinha nesse movimento a mãe para ela já começava a chorar. E ela chorava mais, ela chorava bem alto para a mãe parar logo, né? Então, um ponto, boa parte do que eu atendo nas terapias não tem relação com o momento atual. Boa parte da nossa trajetória a gente lida com situações do passado, com situações da infância. Quando ela percebeu esse movimento, que ela fazia isso, ela teve essa consciência, isso já fez assim, mudou. Então ali a gente começa a avançar num outro aspecto, né, relacionado à ansiedade e tudo mais. E o que eu quero dizer? Há grandes empresários, pessoas nas mais distintas áreas, que estão bem nas suas áreas, mas têm problemas que são de fonte, por exemplo, da infância, outras traumáticas, e não lidando com isso. Olha aqui, que coisa interessante. As pessoas... Todos nós, né, de alguma forma, temos uma situação, uma sensação distinta com o lugar de abandono. Tá? Abandono, de novo, né, pode ser uma demissão, pode ser um relacionamento que termina, pode ser um amigo, uma amiga, pode ser um namorado, uma namorada, enfim. Temos uma dificuldade para lidar com isso. Isso, de algum modo, desestabiliza boa parte das pessoas. E nos atendimentos eu fui percebendo que tinha pessoas que tinham a figura do pai e da mãe ali muito próximas, entre aspas, fisicamente, né? E quando elas me falavam sobre outras situações, eu percebia muito um abandono, uma noção de abandono, né, dentro delas, mas elas estavam ali com os pares, digamos assim. Só que, o que acontece? Esses pais estão próximos, mas não estão conectados. Tá, eles estão próximos, não estão conectados. Às vezes os pais não estão conectados entre eles. Às vezes os pais estão tentando ou esperando o momento para o filho crescer um pouco mais para se separar. E a criança pega tudo isso, só que inconsciente. E ainda, nós quando crianças temos um sentimento de culpa por coisas que nós não temos relação nenhuma. Por exemplo, as psicólogas que eu atendo que trabalham com crianças, um acidente de carro. A mãe está dirigindo, alguém passa preferencial e bate no carro. A criança se sente culpada por isso. Às vezes ela consegue verbalizar, às vezes não. Ela pensa que foi ela que encostou no banco e a babá às vezes estava sem o cinto, bateu a cabeça no vidro, só que ela estava sem o cinto. Ela acha que foi ela que bateu. A última palavra que ela falou, ela entende que ela tirou a atenção da mãe. E nós fazemos isso muita vida inteira. Então você pode ser um grande empresário e tudo mais, e essas situações não estarem sendo trabalhadas dentro de nós. Então, esse lugar de abandono, essa busca por validação, porque imagina, olha, se os pais não se enxergam, não te veem, então a gente busca uma validação. Muitas das validações que a gente busca, por exemplo, no mercado de trabalho, tem relação com a validação do pai, tem relação com a validação da mãe. Na psicanálise, o pai é a sociedade. Então, se a gente pensa, né, o que a sociedade espera de mim, o que meus gestores, enfim, esperam de mim, pode ter, se imagina que você vai cumprindo tudo e nunca está suficiente. Aí que está o lugar do perfeccionismo, aí que está o lugar de nunca parar. E aí que está a grande questão, né?
Tem pessoas que eu atendo que eles têm uma família bem formada, felizes com ela. Eles encontraram um lugar, assim, no campo de trabalho e tudo mais, muito interessante, mas não estão bem. E aí um outro problema, né, que as pessoas... Ele tem a avaliação, né, para superdotação, e lógico, aí que tem as conformações que a gente tem que lidar também em relação à superdotação. Ele tem para a criatividade, não é para o campo intelectual. Então ele cria muitas coisas. Por exemplo, hoje muito cedo, ontem ele criou uma maquininha que ele colocava a garrafa d'água, e hoje ele levantou, meio dormindo ainda, pegou, estava com um copo d'água na mão e com a maquininha, digamos, que ele criou com papelão. E às vezes é difícil, então alguns que vão ter a avaliação de superdotação vão ter que ser muito bons, às vezes, poxa, não tirou 10 ali e tal. Acontece, infelizmente, isso em escolas. E isso deixa a pessoa muito mais tensa, porque ela começa a performar menos, digamos assim. Então ele é muito bom nesse campo da criação e tudo mais. Mas ele é bastante, entre aspas, disciplinado. Eu quero falar um pouco sobre isso, se for possível, hoje. Então é aquela pessoa que era aquela criança, porque a gente foi desconstruindo já do ano passado para cá, que parece tudo muito legal. Ela respeita muitas normas, as regras, ela é muito legal com todo mundo e tudo mais. Faleceu o pai de um amiguinho, a professora contou com 4 anos, né, contou, depois disso que teve a avaliação, que ela começou a falar sobre o luto, e ele interrompia também, porque eu trabalho com isso, e ele falava para os amiguinhos o que era o luto. E ele acolheu esse menininho, que começou a mudar o comportamento, por um mês. E depois, que esse menininho começou a socializar, ele deixou de novo. Aí no ano passado, entrou uma menininha, uma amiguinha nova na sala, e a turma era a mesma desde a pandemia. E os amiguinhos rechaçaram ela. Ele acolheu, diz que ela falou para a mãe que ele era o melhor amigo dela. Ele acolheu e quando ela começou a socializar, ele largou de novo. E tudo isso parece muito legal, né? Parece super interessante. É até um ponto. Então, quando falaram assim, o Felipe é o aluno perfeito, eu falei, Daniel, vai lá conversar, porque eu não vou, né? Porque eu trabalho com adultos que foram muito essa pessoa perfeita, e a vida ficou arrebentada. Porque você vai fazendo as coisas por nota, você vai fazendo porque acham legal, né, uma pessoa muito educada e tudo mais, e depois você vai fazer a graduação, muitas vezes, né, tem uma questão muito forte de ascensão social, uma família que era de uma origem mais pobre, de repente o filho e a filha viram médicos, é quase que um lugar que o pai coloca também, o pai e a mãe colocam os filhos. Então a gente vai ver também muitos médicos, né, que não estão contentes com a função que exercem, porque eles ganham bastante dinheiro, mas não estão felizes. Olha que coisa interessante. Então, um choque, primeiro é isso. As pessoas começarem a descobrir, às vezes, né, que pode trabalhar de forma diferente no mesmo lugar, pode exercer de uma outra forma, pode criar, que é muito isso da superdotação, criar lugares novos. Eu ajudo muito nesse campo de perceber que a pessoa cria lugares novos. Por exemplo, eu não sou psicólogo, eu sou terapeuta. A minha vida é uma conformação da minha abordagem junto com os estudos, né, doutorado sobre o luto. Uma hora a gente pode falar só sobre o luto, os vários lutos que a gente enfrenta na vida. Os superdotados, quero deixar esse ponto aqui, eles enfrentam um luto muito interessante. Eu lembro de uma senhora que eu atendo lá de Angola, que ela menciona as fases, né, que eu vejo muito com meu filhinho. Uma semana, às vezes, dura uma fase com o Sonic. Para uma criança, uma outra criança chega a durar 1 mês, 2 meses.
uma semana, depois uma semana outra, e depois isso pode ir também para os relacionamentos, né? Em 2 semanas a pessoa sente tão intensamente aquele relacionamento e de repente não sente mais nada. Mas o luto é disso, sabe? Fases, coisas que você gostou demais, né? Um desenho, alguma coisa assim, uma atividade que você fazia na adolescência, e daí você para do nada e vai para outra coisa. Tem movimentos que a gente pode analisar quando que é bom isso, como que a gente faz isso, e isso já é um luto. Olha que coisa. Então, são vários lutos que vão sendo acumulados. Eu perdi, né, nessa semana passada um ente muito querido, e pela primeira vez, né, nesses anos que eu estou trabalhando presencialmente, eu abri mão de uma agenda inteira de um dia, né, para dar um apoio para a família. E só que eu vejo é nesses lutos, quando a gente perde alguém, que todos esses outros lutos que não foram nem vistos acontecem. Tá? Então eu percebi, né, o que é dar apoio para a família, né? Eu vi uma pessoa muito, aparentemente, vejam isso, né, inteligente e tudo mais, chegou para minha tia, uma senhora abraçou a minha tia que perdeu o esposo e falou assim: você tem que ser forte e tal, como se isso fosse bom. E eu sei que são essas as frases, né? Aí eu cheguei e abracei ela: tia, você não precisa ser forte, nós seremos por você, fique tranquila, chore, porque senão você reprime a tua dor, né? E isso vai se estender por muito tempo, pode adoecer e tudo mais. Então, quando você me pergunta, né, como que eu poderia ajudar esses empresários, né, que é um campo que eu acabo atendendo bastante, assim, os CEOs e tudo mais, reconhecer esses lutos, reconhecer como que a gente pode trabalhar de uma forma mais assertiva, literalmente, reconhecer que pessoas que podem estar do nosso lado, quais que não deveriam, reconhecer às vezes que tem alguém que está numa função. Isso aconteceu, foi muito legal, assim, aconteceu mais que uma vez, mas eu lembro de uma cena de alguém que eu ajudei. Olha, ela sempre cuidava de tal evento durante o ano. Eu falei: não, mas busca outra pessoa, porque sempre você tem tantas atividades, né? E ela chamou outra pessoa, o gerente não gostou, outro não gostou. De repente essa pessoa fez tão bem aquela atividade que ela saiu daqui para cá, né? Então, como que dá para entregar demandas? Porque enquanto a gente fica buscando validação do nosso pai, da nossa mãe anteriormente, a gente fica assumindo tudo, fazendo tudo, e a gente não vive. A gente não celebra a vida, a gente fica num lugar em que as nossas emoções elas ficam reprimidas. Então, um grande trabalho que a gente acaba fazendo, particularmente de uma forma bem personalizada na terapia, é de conseguir lidar com essas repressões, sabe? Conseguir lidar. E nós sermos nós mesmos. É tão bom, sabe? Pessoas que têm pautas autistas, por exemplo, eles têm uma dificuldade em perceber o código, e geralmente código de sociais, né? E geralmente eles acham que o problema é o mundo. Aqui uma vírgula, né? A gente pretende escrever sobre superdotação, se houver tempo esse ano ainda, publicar um livro bem importante sobre isso. Na superdotação também tem uma dificuldade em entender os códigos, mas não se acha já que é o mundo. Você já começa a ver que há uma dificuldade ali com os códigos. O mundo é uma forma de negação também, porque daí a gente não olha pra gente, né, para não sentir tanta aquela dor, eu que não entendo, então para não sentir tanta essa dor. E nesse movimento aí dos códigos, por exemplo, dessa compreensão dos códigos, a pessoa começa a entender que tem movimentos na vida, que ela é desse jeito, ela começa a aceitar como ela é, que às vezes fica uma coisa muito de análise o tempo todo, como que eu devo me comportar aqui, ali e tal. E era justamente isso que eu trabalhei nessa sexta-feira de manhã. Tá legal, é bom a gente ver como que há um movimento social, como que as pessoas se conformam socialmente. Mas como que eu vou abrir mão de quem eu sou? Tá, eu falo mais, eu tenho uma bateria social mais alta, tudo mais. Não, eu posso tentar coadunar em tais aspectos, mas eu tenho que ter clareza que eu agora estou falando de mim particularmente, a partir de agora, né? Que eu, dependendo do tema, do assunto, do lugar, eu posso ficar muito na minha, sem falar nada, ou eu posso falar, e eu vou meio, entre aspas, roubar aquela cena. E se eu estou falando mais, há riscos, né? Como são mais pessoas, de eu falar alguma coisa que pode ofender um ou outro, porque não estão naquele campo, ou não estão naquele processo e tudo mais. E hoje eu aceito isso. Então, antigamente, às vezes eu ficava sem falar. Eu ficava assim, porque pode isso, pode aquilo. E eu não fico voltando, aconteceu alguma coisa, eu voltei lá, não, desculpa por isso.
E geralmente não, geralmente eu vou entrar num ponto que vai ajudar a pessoa a entender aquilo quando eu estiver com ela sozinha. Então, é tão interessante a gente entender, por exemplo, qual que é a nossa bateria, tá? Então vocês vão ver, vocês ficam no meio das pessoas, conseguem conversar bem e tal. Parece que tem uma bateria social alta, que a gente vê isso também no mapeamento, e não tem. A pessoa só tem uma boa comunicação, então não tem uma bateria social alta. Eu que tenho uma bateria social altíssima, todo mundo sabe. Eu lembro de uma paciente que falou, olha, venha na minha chácara, traga tua esposa e tudo mais, né? Eu escrevi para ela, legal, aceito, vou sim, a gente pode marcar um dia, só que saiba, tem um momento que eu vou estar com vocês e eu vou sair. Então pode ter um monte de gente assim, eu saio, né? Então familiares no começo achavam estranhos, né? Do lado da minha esposa e tal. Hoje eu vejo, eles me vêm chegando, às vezes eu vejo que tem alguns olhares assim, mas eu não faço mais o que os outros querem, né? Eu sinto que tá legal, conversei com todo mundo, tá bom. Eu saio caminhar, porque para mim caminhar é medicamento. Meu mapeamento, inclusive, mostrou isso. Então, eu estava triste quando era criança, eu caminhava. Estava feliz, eu caminhava. Né? Então, sempre caminhando. Agora eu estou vendo meu filho. Papai, vamos caminhar? Papai, vamos caminhar? Ele falando isso para mim, né? Então, é tão interessante a gente ver como nós somos, aceitar quem nós somos e dentro de um campo, talvez, modular algumas coisas e tal, mas não abrir mão de quem nós somos. Porque, justamente, a nossa distinção enquanto profissional, enquanto pessoa aqui nessa vida, enquanto relacionamento entre casal, é a nossa individualidade. E às vezes a gente abre mão da nossa individualidade para ser igual a todo mundo. Tá? Então o CEO lá, todo mundo usa terno preto e cinza. E ele queria usar um blazer vermelho. Né? Por que não? Porque todo mundo usa assim. Eu falei, mas as tuas ideias são legais? Não, minhas ideias são fantásticas. Então usa o teu blazer vermelho. E daí ao contrário, daí essa pessoa começa a ser mais visibilizada por conta do blazer vermelho dela. E ela, eu queria usar um brinco. Pode, não, mas ninguém usa, não usa um brinco. Então, eu sempre quis usar, então eu uso o brinco. E daí a pessoa começa a trabalhar melhor. Tá? Então às vezes tem alguns olhares, alguns gestores, né, que tem a gente pode falar aí que tem chefes e líderes, né? Então autoridade é uma coisa que é dada ao gestor, então é por respeito, é o outro que dá. Autoritarismo, isso é um ponto que a gente pode entrar um dia, é uma coisa distinta, é querer esse respeito à força, mas não tem medo, né? Então aí a tua equipe já fica num outro lugar. Então, dentro desse campo do empreendedorismo, tem uma psicologia muitas vezes equivocada, assim, sabe? Que, ao contrário, parece que é para encontrar grandes objetivos e acaba, porque a saúde mental é importante. E, às vezes, você vê, da mesma forma que esse tablet aqui tem obsolescência programada, né? Tem um tempo para existir. Eu vejo que, muito por conta de uma perspectiva coach, tem empresas que quase assumem isso consciente ou inconscientemente, né? Essa pessoa vai entrar aqui, vai dar tudo que tem, estou falando para quem está me ouvindo, que está dando tudo que tem, e vai exaurir aquilo em 2 anos, 3 anos. Aí eles abrem uma vaga, tem, 250 pessoas, tem 3.000 pessoas para entrar no teu lugar. Então tem que cuidar com isso, que lugar que nós estamos ocupando, às vezes como que estão nos seduzindo, como que estão nos percebendo. Será que é bom eu fazer o meu próprio caminhar? Tem pessoas que eu já atendi que a gente tentaram fazer seu próprio caminhar, CEOs mesmo, e a gente fez um caminho contrário. Eles viram que precisavam de uma estrutura, voltaram para uma estrutura, mas daí de uma forma diferente conseguiram trabalhar muito bem. Agora tem pessoas que não cabem nessa estrutura. Então mesmo quando eu comecei a trabalhar atendendo, eu sempre fiz isso, tá? Sempre esse trabalho que eu fiz, mas eu não queria cobrar. Então eu fazia um trabalho, e eu sempre estava fazendo isso, que vocês vão ver em qualquer lugar, né? Eu já fui franciscano, então eu fui franciscano de filosofia franciscana, mas aqui um ponto, para tentar responder, eu quero deixar você falar, né? Quando fui me tornar franciscano, eu sabia que lá eles dormiam no chão, né? E a gente andava de chinelo, pé no chão e tudo mais. O que eu fiz? Eu já vivia essa filosofia franciscana há anos, uns 6 anos, pelo menos 5 anos. Só que daí, antes de ir para lá, eu comecei a dormir no chão. Para que quando eu chegasse lá, isso não fosse uma coisa distinta. Então, quando alguns chegaram lá comigo, dormir no chão era um problema. E eu já não estava nisso. Então, muito rápido eu entendi que não era o meu lugar ali. Eu fiz uma breve experiência. Não era o meu lugar ali. E muitos ficam, é isso que eu quero dizer, a gente fica em lugares que não precisava na vida, sabe? A gente, vai fazer bariátrica, né? Eu lembro disso, uma pessoa me buscou, ele já estava comigo, né? Decidiu fazer a bariátrica. E a gente viu que era o melhor caminho.
eu falei assim, mas o que você vai comer? Ela falou, eu vou comer isso, aquilo, batido e tal. Eu falei, mas você vai deixar para experimentar isso lá depois que você está operada? Que tal começar a criar, né, experimentar já o que você gosta, vai descobrir lá o que você gosta, o que não gosta. Então, isso no mercado de trabalho já é algo muito legal, né? Eu quero estar em tal lugar, eu quero ocupar tal lugar. Como que eu posso ir ocupando de algum modo, entendendo de algum modo, para ver se de fato é ou se não é? Então, acho que respondo, assim, tem um universo sobre isso para falar, viu? Um universo imenso para falar sobre isso. Eu acho muito interessante essa perspectiva, né, de ir testando. Eu achei isso genial. A gente não, realmente, a gente age tipo, quando acontecer, eu vou ver como é que faço, né? Sim. E aí você acaba sofrendo, né? Sim. Mas pra gente ir encerrando, se você quiser trazer mais algum tópico que você quer fortalecer, fique bem à vontade. Então, eu estava dizendo que eu parei, tomei um café e organizei o que eu fiz, né? Eu sei que eu preciso de uma adrenalina, eu preciso de adrenalina. E eu tomei um café também. Então, para mim, isso que é legal. Algumas pessoas falam assim, poxa vida, eu só faço o que eu tenho que fazer de última hora. Eu deixo para não sei o que, eu passo a madrugada. Então, o que a gente começa a analisar? Qual que é o malefício que isso te traz? Tem pessoas, por exemplo, que eu trabalho com pessoas que estão no doutorado e tudo mais, vão procrastinar com escrita e tudo. Mas como é que funciona para você? Você entregou bem? Eu entrego bem. Eu lembro de uma advogada para terminar, ela é fenomenal na área dela aqui no Brasil. Ela quer fazer um doutorado e ela está procrastinando com o projeto, né? E como é que você funciona? Eu funciono bem assim. Então faz assim, né? Por exemplo, tá tranquilo aqui, eu não explorei 20% do que eu anotei aqui, e tem bem pouco, tem uma página só anotada. Então isso é minimalismo, né? E ela vai bem. Agora tem pessoas que vão ter um prejuízo, de uma ansiedade muito grande. O que acontece? Quando nós temos algo para fazer e não fazemos, fica como se fosse um fio desencapado. Então fica gastando energia, é como se você estivesse já fazendo aquilo e ao mesmo tempo não está. Então isso é péssimo, tem que analisar caso a caso. Por exemplo, aqui com vocês eu posso fazer assim, dessa forma, mas quando for fazer algo para o pós-doutorado eu não posso. Aí o que eu crio, né, que eu oriento vocês e todos que estão me ouvindo, né? A lei de Parkinson. Então você tem a data dia 10 de agosto para entregar um projeto, um texto, vídeos, enfim, 10 de agosto. Você cria na tua mente que vai ser dia 1º de agosto. E parece tão falso inicialmente, só que você vai criando, quando você vê, virou isso. E daí você vai... Olha que interessante, quando você deixa 1º de agosto, você vê que não vai dar. Sabe, 1º de agosto não deu, faltou isso, tá? Porque tem uma coisa que é pensar sobre algo que nós temos que fazer, e outra coisa é fazer. Então, chega a visita, tem um problema no computador, nossa, aquele texto que eu sabia que estava ali não está, nossa, aquele vídeo, o microfone, né? Um monte de coisa que é a vida real. Então, quando a gente pensa sobre um projeto, geralmente a gente não calcula a vida real, a gente calcula de forma imaginária. A lei de Parkinson é legal por conta disso, porque daí você consegue entregar algo bom, né? Sem tanta ansiedade e geralmente antes do prazo. Eu gosto de carros antigos, um dia eu queria até fazer um vídeo curto sobre isso. Para mim não é terapia, é terapêutico o carro, por exemplo, para mim, né, mexer com carro antigo, lidar com algumas pequenas restaurações, tem todo o valor histórico para mim, tá estacionado ali no shopping, tá, um Corcel 2, né, quem olha assim para um carro velho, não, mas única dona, pintura original, todo lindo carro. Para mim, quando eu olho para essa dimensão, por exemplo, dos antigos, né, eu consigo vislumbrar uma dimensão minha nisso. E eu via que mesmo ali eu procrastinava às vezes, sabe? Eu deixava o sol baixar e tudo mais para gerar adrenalina. Então olha que legal. A gente pode, com a lei de Parkinson, evitar alguns males, né? A gente pode evitar algumas ansiedades necessárias. A gente também pode começar, isso que é legal, o trabalho personalizado mesmo, porque daí você vai ver onde que você deixa para a última hora, onde que você não deixa. Quer dizer, não tem padrão. Eu chamo isso de porta estreita, que tem uma conotação bem religiosa, né? Para entrar no caminho dos céus é a porta estreita. O que a gente faz geralmente? A gente pega um caminho, por exemplo, de teorias, né? De direita, ou de esquerda, ou só filosofia, ou somente sociologia, e eu ajudo a pensar, não, a gente tem que ver como que funciona para nós, tá? Por exemplo, no que eu estou falando aqui para vocês, apesar de não ter entrado profundamente, tem Lacan,
que a gente vai falar sobre a lacuna, né? De modo específico, um dia a gente pode aprofundar isso. Tem a Viktor Frankl, quando eu estou falando disso, de olhar por um lugar que vou citar rapidamente. Muitos entendem, né, que Viktor Frankl desenvolveu a logoterapia dentro do campo de concentração, mas não, ele desenvolveu antes do campo de concentração. Quando ele foi preso, lá ele conseguiu fazer o que eu faço com os pacientes, que eu faço uma pesquisa empírica. No primeiro podcast você me perguntou, e as tuas pesquisas? As minhas pesquisas são absurdamente hoje empíricas e elas vão começar a se tornar, vão começar a ir para o papel aos poucos. Ele viu que dentro do campo de concentração, tá, algumas pessoas que ficavam olhando para a câmara de gás, elas cometiam suicídio. Então, entende? Você ficar pensando sobre um problema, você comete algum tipo de suicídio. Você sai de um trabalho, você termina um relacionamento, ou enfim, né? Alguns desenvolviam depressão, tá? E alguns poucos que olhavam para os pequenos sentidos da vida sobreviviam. Dentre estes, ele, né, que inclusive foram libertos. E quando no passado eu tive um problema muito grave de saúde mental, de depressão profunda por muitos anos, e falaram, quando eu comecei a sair, disseram, Jefferson, dá para escrever sobre o teu caso? Eu falei que sim, e eu perguntei por quê. Eles falaram, porque quem chegou no lugar que você chegou não sai, né? E eu saí, então eu sou alguém fora da curva. Quando eu recebo casos graves, eu vejo isso, eu acredito, né? Porque se eu conseguir... Então, dentro desse campo, às vezes eu ia para o psicólogo e alguns perguntavam para mim, mas como você descobriu isso? Eu não lembro se eu falei isso no outro podcast, tá? Mas como você descobriu essa outra coisa? E eu falava, descobri porque eu tive que sobreviver. E muito disso tinha da logoterapia, por exemplo, tá? Que eu olhava para pequenos sentidos, coisas aparentemente bestas. Uma flor, tá? O céu azul, as árvores. E assim eu ia sobrevivendo, gestos de uma criança que eu sempre gostei, coisas aparentemente pequenas que estavam, um cobertor que é macio, né? E isso me fazia sobreviver. Então, essa aqui é uma dica super importante, tá? Então, na vida, tá? Ainda no campo religioso, para fazer mais sentido para alguns, aquilo que Jesus falou, né? Um grão de mostarda. É muito pequenininho, aquela coisa que você vê que tem em você, que é muito pequena, que você precisaria trabalhar o que você já contempla, começar em algum momento, isso vai se tornar uma árvore com o tempo frondosa, com o tempo grande, forte, existente, né? Que outros pássaros irão pousar, quer dizer, outras pessoas vão te perguntar como que é isso, como que é aquilo. Então é um processo bem interessante. Enfim, é isso, tá? Eu sugiro o minimalismo para quem quiser pesquisar um pouco. Minimalismo, eu coloco no plural, minimalismos, né? O que é, como é que ele fala de minimalismo? Tem carros antigos, né? Só tem carros antigos, tem alguns lá. Mas é no sentido, por isso que eu penso, minimalismos. O que dá pra gente talvez sintetizar um pouco mais? O que dá pra gente viver de uma forma mais essencial? Por exemplo, para mim, os carros têm um valor absurdamente histórico. São peças como outras peças antigas que eu tenho em casa, que têm um valor histórico, que vão ficar para a posteridade. Então, eu sou um conservador nesse aspecto. E minimalismo está dentro disso. Olha, aqui tem uma página, eu não trabalhei tudo que poderia. Tem algo que eu quero trabalhar, está no próximo podcast, que alguns perguntam sobre energia. Mas como é que eu faço tão bem para os outros e não volta? Para quem que você faz? Muito legal. Até se você quiser me passar o papelzinho, que aí até a gente já, no próximo episódio, a gente já pensa em perguntas focadas ali pra gente conseguir ir abrangendo todos os pontos. E já fica, então, o convite para um próximo. A gente gosta muito, eu acho que é essencial isso, porque, que a gente comentou, né? O pessoal aqui tá sempre nessa rotina, sempre muito sem parar e olhar. E me identifico muito nas questões ali de procrastinar, de fazer, e a gente funciona muito bem, assim, né? Aqui na comunicação a gente tenta planejar, mas a gente vê que muitas coisas, assim, em cima da hora, a gente consegue entregar, e daí até que ponto a gente consegue organizar isso para não prejudicar o trabalho. É bem interessante a gente refletir isso. Legal. Mas muito obrigada pela sua participação novamente aqui no CT Pod. Ficamos ansiosos já para o próximo episódio. Muito obrigada, Emily, também pela participação. Obrigada a vocês pela oportunidade. É sempre muito bacana aprender com você, Jefferson. Então, obrigada. E como a Ana disse, já fica o convite para os próximos, né?
Porque realmente o autoconhecimento, ele é uma coisa que muda muito a gente, né? E quanto mais a gente discute, acho que mais a gente evolui. Então, muito obrigada. E obrigada ao pessoal de casa também que estava ouvindo a gente, que acompanhou, né? Que acompanhou essa verdadeira aula, né? E a gente espera que realmente seja aí um divisor de águas, que abra a mente de vocês em vários sentidos. Muito obrigado. Então, se você quiser deixar o contato de você, da doutora Daiane, da genitora em si, como que o pessoal acha vocês para poder ter esse atendimento com vocês? Primeiro eu quero agradecer a vocês, né? Já tenho uma empatia muito específica, né, por vocês. Agradeço também quem está ouvindo. Eu queria dizer que são pontos assim que a gente precisa sempre desmembrar. A gente tem que ser questionador, sim, tá? Nós temos o contato da Genitori Consultoria. Vocês podem me encontrar também pelo Instagram, que vocês vão inserir, porque eu vou mudar o meu Instagram, tá? Eu vou vou colocar um número lá, que tem tudo a ver. Você vê, né? Cortando aqui, né? Minha esposa teve um sonho e parecia que era uma outra coisa. Ela me vê lá dentro de um quarto, uma miniatura, que eu tenho miniaturas, né? E dentro desse quarto tem, na verdade, na porta o número 33. E daí eu fui pesquisar sobre o 33 e tem tudo a ver na numerologia, né? Com o trabalho que eu faço, né? Que até uma hora eu queria falar sobre isso também. Que esse trabalho é muito legal, mas a gente tem um sacrifício nosso. Porque todo mundo que vai para o campo da evolução sofre e de algum modo a gente também sofre. Então é um trabalho, literalmente é uma vocação. Eu não fui franciscano, né? Eu lembro que eu saí de lá e falei assim, mas eu aqui alimento e pouso tem quem dê. Eu quero fazer algo diferente, mas eu não sabia o quê, né? Então bem legal isso, tá? Mas eu agradeço, agora vamos fazer um corte aqui, né? Agradeço a todos, tá? Espero que possam assistir, que gostem, que compartilhem também. E seguimos juntos, quiçá, né, talvez uma vez por mês eu puder vir aqui pra gente trabalhar algum tema, tá bom? Obrigado. Perfeito. E encerramos aqui mais um CT Pod. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. CT Pod. Conhecimento, Tecnologia networking. e desenvolvimento. Esse episódio é um oferecimento via SoftPay. Apresentação e edição de Ana Laura Becker e Emily Franz. O CT Pod é o podcast oficial do Silotech Park. Para mais informações, acesse ctp.org.br. Para sugestões, o nosso Instagram é @ctp.br. Essa gravação foi feita nos estúdios do CTP.